porque lá é meu destino. Eu vou morar com Jesus, porque lá é meu destino. Aleluia. Vou cantar mais um hino, irmãos. É o hino que traz por título Meu Ministério. Aleluia. Traz por título Comecei a louvar a Deus. Eu ainda era criança, de ser um dia um pastor, era a minha esperança. Eu tinha 16 anos, comecei meu ministério, comecei a pregar a palavra com um coração sincero, a Santa Bíblia Sagrada, comecei a estudar. Em jejum e oração, comecei a me consagrar. A Santa Bíblia Sagrada, comecei a estudar. Em jejum e oração, comecei a me consagrar. 23 anos eu tinha, fui chamado para pastor. Não falo para minha glória, mas para a glória do Senhor. Muitas lutas eu passei, estava sendo provado, mas Jesus me deu vitória, sempre esteve do meu lado. Satanás se levantou, mas ficou envergonhado. Em nome de Jesus Cristo, ele já foi derrotado. Satanás se levantou, mas ficou envergonhado. Em nome de Jesus Cristo, ele já foi derrotado. Então, irmãos, este louvor, ele é baseado no meu ministério. Porque quando eu era criança, eu não tenho certeza lá quantos anos eu tinha, mas eu era criança, bem pequeno. Vamos dizer que eu tivesse lá uns 6, 7 anos de idade, e tinha mais os meus irmãos, minhas irmãs. E aí eu lembro assim, como se fosse hoje. Eu lembro como se fosse hoje. O meu pai, ele estava todos nós reunidos assim, e o pai perguntou assim: eu vou perguntar para cada um de vocês o que vocês querem ser quando crescer. E eu fui o único que disse assim: eu quero ser um pastor. Foi o único. E eu era criança. Então, irmãos, isso já foi algo assim de Deus. Era algo de Deus, porque eu, como criança, eu tive essa resposta para o meu pai. Então já era assim um plano, né, que Deus tinha comigo, né? Já desde criança já eu fui inspirado, né, por Deus assim, para dar essa resposta para meu pai do que eu queria ser. Aleluia. E desde criança, irmãos, eu já comecei a aprender a cantar corinhos na igreja, né? Naquela época era cantado muitos corinhos, né? E corinhos são mais curtos, né, do que os hinos. Então é mais fácil de aprender. Então, eu, irmãos, há uns anos atrás, hoje eu já estou um pouco meio esquecido de muitos corinhos, né? Mas eu sabia assim acho que quase 50 corinhos, mais ou menos. E aí, irmãos, aos meus 16 anos, então eu comecei a pregar a palavra. Comecei a estudar a Bíblia. Pela primeira vez, né, comecei eu a estudar a Bíblia. E comecei a sentir assim aquele desejo muito grande no meu coração, né, de conhecer assim a Bíblia, conhecer as Escrituras. E eu lembro que eu ia para o meu quarto lá e ficava até tarde da noite lendo a Bíblia. Isso
Comecei aos meus 16 anos, né, de idade. E ali eu já comecei também a pregar a palavra de Deus. E depois, aos meus 23 anos, então, eu comecei, então, o ministério de pastor. Irmãos, vamos ler. Eu convido os irmãos a se colocar em pé para nós lermos uma palavra de Deus e aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no meu coração, na minha boca, eu quero estar falando nesta noite. Livro de Salmos, capítulo 107. Livro de Salmos, dos Salmos da Bíblia, né, irmãos? É um livro muito conhecido e fácil de encontrar, né, na Bíblia, porque é um livro grande, o livro de Salmos, né? Salmos capítulo 107. E verso 28 até o 31. São 4 versículos da palavra. Salmos capítulo 107, versículo 28 até o 31. Diz assim: Então clamaram ao Senhor, ou melhor, então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero levar diante de Ti, Senhor, esta palavra que eu tenho lido das Escrituras, que é a Tua palavra. Senhor, me dá a direção, seja com a minha boca, me usa para falar, para pregar aquilo que for da Tua vontade, aquilo que for do Teu agrado, e que eu venha a ser dirigido pelo Teu Espírito Santo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, observamos aqui a palavra de Deus. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Irmãos, neste versículo, a palavra de Deus está nos orientando, nos incentivando, e no mesmo instante, aqui existe uma promessa de Deus. A palavra de Deus está nos orientando a nós clamar ao Senhor.
na nossa tribulação. Então clamam ao Senhor na sua tribulação. O que é a nossa tribulação, irmãos? Aquilo que está nos prejudicando, aquilo que está nos atrapalhando, aquilo que está nos incomodando, a situação da nossa vida que não está bem. Então, é a tribulação. A nossa tribulação. Alguma coisa que está turbando o nosso coração. Aquilo que nós observamos que não está bem na nossa vida. Então, clame ao Senhor na sua tribulação. Clame ao Senhor na sua tribulação. E Ele os livra das suas angústias. E Ele os livra das suas angústias. Eis aí, irmãos, a promessa de Deus. A palavra de Deus, nós dando uma promessa, né, irmãos, do Senhor, nós livrar das nossas angústias. O que diz aqui a palavra? Ele os livra das suas angústias. Aleluia. É a palavra de Deus, irmãos, que nos dá esperança. Esperança de nós sermos abençoados. De nós termos vitória na hora da nossa tribulação, na hora das nossas angústias. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está em Deus. Porque a palavra de Deus nos dá o direito. A palavra de Deus nos dá as promessas de Deus. A palavra de Deus é as promessas de Deus. Se nós, irmãos, virar a Bíblia para lá e para cá, folhear ela aqui e ali, livro por livro, nós vamos encontrar muitas e muitas promessas de Deus para o seu povo. É por isso que nós cremos na palavra, de todo o nosso coração. E devemos, irmãos, aplicar o nosso coração à palavra. O que é aplicar o nosso coração na palavra? É sempre crer, nunca duvidar da palavra, acreditar nela, na palavra de Deus. Procurar buscar o Senhor, se colocar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus. E aqui diz mais a palavra, onde prossegue o verso 29. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos de Deus, de todo o nosso coração, Ele faz cessar
cessar as tormentas e as ondas do mar se acalmam. E o que quer dizer isso, irmãos? Aqui são os exemplos, né, que a palavra de Deus fala. Citando aqui, irmãos, tormenta. Faz cessar a tormenta. Faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Isto quer dizer, irmãos, as tormentas na nossa vida, que nós às vezes enfrentamos, dia a dia, os problemas, as dificuldades desta vida. Então a palavra de Deus cita como as tormentas. A palavra de Deus não está falando aqui sobre essas tormentas que nós... É só um exemplo. As tormentas dos problemas da nossa vida. Não é essa tormenta do temporal, quando dá. Não é isso, em primeiro lugar, que a palavra de Deus está se referindo aqui. Nem as ondas do mar. É as ondas dos problemas da nossa vida. É isso que a palavra de Deus está se referindo aqui. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Mas é claro, né, irmãos, que ele também tem poder, né? Surgiu um temporal aí, né? O Senhor tem poder para fazer calmar. Até o temporal mesmo. Até as ondas do mar mesmo. Em caso de necessidade, né, irmãos? Como lá quando os discípulos estavam lá naquele barco, né? Estavam lá mesmo no mar, mesmo, naquele barco, andando. E se levantou uma tormenta, uma tempestade muito grande. E eles começaram a ficar ali em aperto, porque as ondas do mar batiam no barco. E o barco já estava para se espedaçar. Pela força das ondas, tormenta, tempestade. E eles andando naquele barco no mar, já estavam tremendo de medo, apavorado, as ondas já entrando para dentro do barco, e eles ali apavorados. E de repente eles olharam assim e vinha vindo alguém por cima das águas, assim ao longe, eles enxergaram, né? E eles gritaram de medo. Pensaram que era um fantasma. Olharam e acharam que era um fantasma lá, que vinha vindo lá. Um espírito lá de fantasma. E eles gritaram de medo mais ainda. E aí eles ouviram aquela voz: não temais, sou eu. E quando eles ouviram esta voz, eles conheceram a voz que era Jesus. Eles ali em aperto, ali, naquele barco ali, a tempestade, as ondas do mar, e Jesus vindo lá por cima das águas, caminhando. E Pedro, né, não acreditou. No momento, ele diz: mas se é tu, Senhor, manda que eu vá ao teu encontro. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro saiu do barco e foi caminhando por cima das águas. Caminhando por cima das águas.
Só que ele foi caminhando, daí um pouco as ondas, ele começou a enxergar as ondas vindo, ondas fortes, e ele começou a ficar com medo. Começou a temer. A fé dele começou a diminuir e ele começou a afundar. Quando ele começou a vacilar na fé, ele começou a afundar. E assim também, irmãos, é a nossa vida. É a vida nossa hoje. Nós olhando para a vida espiritual, irmão, se nós começar a vacilar na fé, podemos ter certeza que vamos começar a afundar. Por mais que a pessoa no momento nem esteja observando, mas dali a pouco ele vai começar a observar que está afundando. Então por isso que precisamos perseverar firme na fé. Então é o que diz aqui, irmãos: faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegrem com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Ele, o nosso Deus, nos leva ao porto desejado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ao porto desejado. Glória Quem a sabe Deus. o que é um porto aqui? Eu acho que todos sabem, né? Alguém sabe o que é um porto? A Bíblia aqui está falando sobre porto. A irmã sabe, irmã Nívia? Mais ou O que é um menos. porto? O que é, irmã? Não sei explicar, pastor. Não sabe explicar. Tá bom. Sabe, Rosane, que é um porto? Porque a Bíblia aqui está falando um porto. Sabe, irmão Roberto, que é um porto? É onde é que para os navios, né? Exatamente. E um porto também é aonde tem um simples rio que tem canoas também. Porque eu, como morava lá no interior, lá tinha rio, né? Então a gente conhecia os portos, né? Também no rio. Porto onde a gente tinha uma canoa ali. Uma canoa ali que a gente cruzava as pessoas também, né? E daí o porto de um navio também. Um porto de uma balsa. Então esses são o local do porto. Porto é onde é a chegada. É mesmo lá no rio para fora, onde tinha uma canoa ali, tinha um lugarzinho certo que era o porto, né? A gente ia cruzar a pessoa daqui para lá, lá tinha o porto, o lugar certo lá do porto, aonde as pessoas iam sair. A gente saía daqui do porto e ia no outro porto lá. Então, ele nos faz conduzir até o porto. O nosso Deus nos conduz, faz nós chegar até o local, o lugar certo, aonde nós precisamos de chegar, aonde nós queremos chegar. Aleluia. Aonde a nossa vida espiritual quer chegar, o Senhor nos conduzirá até o local, até o porto. Porque a Bíblia fala aqui citando porto, né, irmão? São os exemplos, né? E o último versículo que nós lemos é o versículo 31. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens.
Louvem ao Senhor. Aleluia. Louvar o Senhor, irmãos. Seja cantar louvores a Deus. Glorificar a Deus. Agradecer a Deus. Engrandecer a Deus. Tudo são maneiras, né, de nós louvar o Senhor. Adorar Ele. Servir a Ele. Louve ao Senhor. Pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Este nosso Deus, irmãos, é um Deus maravilhoso. É um Deus glorioso. Um Deus que faz maravilha. Um Deus que opera sinais, prodígios. Um Deus que tudo pode fazer por nós. A sua misericórdia tão grande. A sua bondade para conosco tão grande. A Bíblia diz que Deus amou esse mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou este mundo de uma maneira tão grande, de tal maneira, quer dizer, de uma maneira tão grande, uma maneira tão maravilhosa, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E a nossa esperança, né, irmãos? De um dia nós herdarmos esta vida eterna com Cristo lá na glória. Glória a Deus. Sair aqui deste mundo de problema. Este mundo de tantas dificuldades. Glória a Deus. Tantos problemas, tantas coisas ruins. Glória a Deus. Que nós estamos sempre vendo, né, irmãos? Vendo, ouvindo. Glória a Deus. Vendo na frente dos nossos olhos, ouvindo com os nossos ouvidos. Glória a Deus. Tantas coisas ruins neste mundo. Mas sabemos que um dia nós temos essa esperança viva de irmos morar com Cristo lá na glória. Glória a Deus. Aonde a Bíblia diz que toda lágrima vai ser enxugada. Glória a Não Deus. haverá mais pranto, não haverá mais dor. Glória a Deus. Aleluia. Aonde vai ser só maravilha. Glória a Lá Deus. no céu, só glória. Amém? Amém. Vamos, irmãos, se colocar em pé, vamos orar a Deus. Eu estarei orando, estaremos orando, e após essa oração, né, irmãos, já estamos encerrando o trabalho nessa noite, o culto, e eu estarei orando em favor de todos os irmãos também, e os irmãos orem também em meu favor. Eu creio, irmãos, que Deus tem nos abençoado nesta noite. Aleluia. Nós que cremos, estamos aqui crendo, temos certeza que Deus tem nos abençoado. Querido Deus, eterno Pai, eu lhe agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por estes momentos que estivemos aqui, Senhor, reunidos. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho transmitido da Tua palavra nesta noite, pelos louvores que Te louvamos, que ouvimos,
por tudo, ó Deus, o que o Senhor tem se manifestado, tem operado nesta noite em nossas vidas. Senhor, meu Deus, agora confirma, Senhor, a tua bênção para a vida de cada um nesta noite. Cura, meu Deus, os enfermos. Alegra o coração dos tristes. Dá vitória para cada um. Resolve os problemas de cada um. Estenda as tuas mãos, Senhor, para abençoar. Para que dia após dia, Senhor, nós possamos ter vitória e continuar na tua presença. Perseverar na fé. Perseverar na tua presença, ó Deus. Nós segura. Pois o Senhor diz na tua palavra, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Aleluia. Oh, meu Deus, nós confiamos no teu poder, na tua grandeza. Nós livra do mal, nós livra do perigo, por onde andarmos, por onde passarmos, do acidente, de todo mal, ó Pai. Meu Deus e Pai, guarda, Senhor, a vida de cada um. Guarda o deitar, o levantar de cada um, o dormir. Guarda, Senhor. Protege nas tuas mãos. Vem nos abençoar em tudo, ó Pai. Seja conosco em nossos passos aqui nesta terra, aqui nesta vida, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu lhe peço, ó Deus. Amém. Irmãos, estamos todos despedidos na gloriosa paz do Salvador Jesus. Amém. No próximo culto, irmão, se Deus quiser, aí vamos ter a Santa Ceia do Senhor.